Vanitas é um termo originado no latim, que significa futilidade ou vaidade. O termo refere-se a um estilo de pintura que nasceu durante o século XVII, no contexto do Barroco, e é uma reflexão sobre a transitoriedade da vida e a inevitabilidade da morte. Em contraste com outras representações mais celebratórias da vida, as vanitas destacam a brevidade da existência humana e a futilidade das riquezas materiais. Esse estilo foi muito comum nas pinturas de naturezas mortas na Holanda, onde artistas usavam elementos simbólicos para representar as virtudes e, ao mesmo tempo, as fragilidades da vida. As vanitas surgiram na Europa durante o século XVII, em um período de grande riqueza para a sociedade holandesa. Esse período foi marcado pelo florescimento da classe média, graças ao comércio e à colonização. Esse crescimento econômico, porém, não diminuiu a consciência sobre a fragilidade da vida. Em meio a essa prosperidade, as pessoas começaram a refletir sobre o valor das coisas materiais e a inevitabilidade da morte. A crescente acumulação de riquezas e o consumo excessivo tornaram-se temas centrais em muitas obras de arte daquela época. Nesse contexto, portanto, surgem as pinturas de vanitas, que nos convidam a olhar para além das riquezas materiais e refletir sobre o que realmente importa na vida. As vanitas são compostas por uma série de elementos simbólicos, cada um com seu próprio significado. Então, a partir de agora, a gente vai explorar os principais símbolos usados nessas obras. E o primeiro deles são as caveiras, porque as caveiras são o símbolo mais importante das vanitas. Elas nos lembram da morte iminente, enfatizando que, por mais que busquemos riqueza ou poder, todos acabamos igualmente perante a morte. O segundo símbolo são os relógios de areia. O relógio de areia é outro símbolo importante, porque ele nos lembra da fugacidade do tempo e da inevitabilidade da sua passagem. O tempo, portanto, é um recurso que não podemos controlar. E assim como a areia, ele escorre rapidamente, nos levando em direção ao fim. Um outro elemento importante são as flores murchas, porque as flores frescas representam beleza, juventude e vida. Mas quando murchas, elas simbolizam a decadência, a transitoriedade da juventude e a inevitabilidade da morte. Portanto, as flores atuam como um lembrete do ciclo da vida. Outro elemento importante são os instrumentos musicais quebrados. Instrumentos musicais muitas vezes quebrados ou maltratados representam a transitoriedade das artes e da beleza. E como os prazeres terrenos são passageiros, são efêmeros. Outro elemento são os livros fechados e as velas apagadas. O livro fechado simboliza o conhecimento que foi interrompido, ou a sabedoria que não pode ser adquirida, enquanto a vela apagada é a representação da vida que se extingue, que acaba, do fim do conhecimento e da luz. Portanto, aqui a gente viu alguns elementos. As caveiras, que são o símbolo da morte inevitável, os relógios de areia, que representam ali a fugacidade, a passagem do tempo, a brevidade do tempo, as flores murchas, que simbolizam a decadência, a transitoriedade da vida, os instrumentos quebrados, que refletem ali a efemeridade da arte, dos prazeres, os livros fechados e as velas apagadas, que representam o fim do conhecimento e da vida, As vanitas também refletem o pensamento filosófico da época, o pensamento filosófico, portanto, do Barroco, que questionava a natureza efêmera da vida. Os filósofos como René Descartes e o Pascal exploravam o conceito de que o ser humano, por mais que buscasse felicidade e riqueza, era incapaz de escapar da morte. Pascal, em específico, em particular, falava sobre a brevidade da vida e falava também sobre o vazio das preocupações mundanas. Neste contexto, as vanitas foram desenvolvidas como uma forma visual que buscava representar essa reflexão filosófica sobre a futilidade das buscas terrenas e o inevitável destino final de todos. Ao longo desse vídeo, vimos como o conceito de vanitas vai muito além de uma simples representação estética. Ele é o espelho da angústia e da sabedoria humanas diante da morte. É um símbolo poderoso de uma época em que arte, religião e filosofia dialogavam intensamente sobre a efemeridade da vida, a futilidade das vaidades terrenas e a busca por algo mais profundo. Filósofos como Pascal e Descartes nos ajudam a entender o peso dessas reflexões, mostrando que, mesmo diante da certeza do fim, ainda podemos e devemos buscar sentido naquilo que vivemos. A arte barroca, com suas imagens intensas e simbólicas, nos convidam até hoje a contemplar o tempo que temos e a forma como o usamos, porque, afinal,